Então, perdão mais uma vez, meus irmãos, eu vou tentar ver o que eu faço para também não ocorrer esse tipo de situação. Mas aonde estávamos sobre a questão dos povos, né, e os sacrifícios, a maneira que eles enxergavam, a maneira que os povos lidavam com aquilo que seria feito aqui na terra, que traria um efeito de certa forma espiritualizado para os seus benefícios. Aqueles povos entendiam dessa maneira: se orava aos seus deuses para o seu benefício próprio. No entanto, o Eterno traz com a sua Torá e com aqueles que tiveram um contato direto com ele, ou seja, pessoas que estavam tendo um contato direto com a Torá, né? Só que a gente sabe que a outorga da Torá, o homem quando passou a receber a Torá, através de Israel, no Sinai, de uma forma, através de uma roupagem, ali se trata para todo o povo, e não só para todo o povo, basicamente para todos os povos, né? E a partir daí, nós vemos essa sofisticação, como eu já disse em outras ocasiões, essa sofisticação seria muito para aquele período e para o entendimento daqueles povos, né? E levando em consideração este entendimento acerca dos sacrifícios, nós podemos entender por qual motivo, por exemplo, a Torá nos fala que esses sacrifícios, quando fosse levar aquele sacrifício, precisaria ser feito de rebanho, né? De animais de rebanho, porque os animais de rebanho, de certa forma, a pessoa que iria trazer o sacrifício, haveria necessidade que ela se identificasse com aquele sacrifício, porque ele estava representando ela. Tudo aquilo que trouxesse, de certa forma, uma semelhança com aquela pessoa, a ponto dela ter aquela consciência, traria, o intuito do Eterno seria causar um impacto aqui no interior, um impacto de arrependimento, um impacto de mudança na natureza, um impacto de conscientização. Então o Eterno fala que seria necessário que fosse de rebanhos, né? Se a gente observar povos antigos, dentre outros povos, eles sacrificavam também outros tipos de animais, mas para Israel, o Eterno determinou que fossem um grupo específico de animais. E talvez alguém diga, não, mas então o Eterno já tinha preparado tudo isso. Obviamente, pode ser que ele, na sua onisciência, já sabia de tudo aquilo que aconteceria. Então, diante dessa situação, ele, sabendo daquilo que aconteceria, ele prepara, né? Ele prepara o ambiente, ele prepara os meios, as ferramentas, ok. Ou pode ser que houve uma certa mudança nos animais para se adaptarem ao novo sistema. Nós temos aí, desde a queda do homem, depois temos no dilúvio, que possivelmente aconteceu, houve uma mudança no sistema da Terra. Então, antes, onde não haveria os extremos de temperatura, os polos se manteria basicamente o que alguns afirmam, se haveria aquela temperatura tropical e propícia para tudo de uma forma perfeita, também houve essa certa decaída, né, do sistema, onde também os animais, de certa forma, os animais selvagens, a ideia de ser um animal selvagem, essa natureza do animal selvagem seria também uma certa revolta contra o homem, por simplesmente decair o sistema. O homem tinha responsabilidade por causa da irresponsabilidade do homem, a nossa irresponsabilidade. Adentramos nesta
situação onde haveria a necessidade de haver morte para ponderar as coisas. Nós servimos um Deus que ele é justo, e o justo é que aquilo que nós fazemos deve haver uma tzedakah, uma justiça, deve haver um equilíbrio, né? Se eu utilizo dessa energia, tudo aquilo que nós nos movemos por causa de energia, e se eu utilizo essa energia que o Eterno nos concede para fazer o mal, há um desequilíbrio na natureza. Se nós precisamos ter esse tipo de entendimento, embora às vezes pareça ser um pouco mais místico e filosófico, é real. A energia que nós utilizamos para adorar o Eterno, as vibrações que reverberamos, a energia que utilizamos para orar ao Eterno, para ler, aprender, tudo isso causa um impacto positivo na criação de Deus. Temos que ter essa plena certeza. Não estamos fazendo simplesmente reuniões que dizem respeito ao egoísmo de estarmos buscando uma salvação apenas. Não se trata apenas disso, mas se trata de viver para servir o Eterno. Aqui é nosso lugar. A nossa natureza irá mudar, né? Essa natureza, o que é corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. No entanto, é necessário entendermos que temos a responsabilidade de trabalhar, de servir ao Eterno. Lavodá, esse sentido do termo lavodá, nós fomos criados aqui, plantados no jardim de Deus, para cultivá-lo. Através desse cultivo, produzir uma cultura, que isto tudo gera um culto, um serviço ao Eterno. Agora, quando nós entendemos esta funcionalidade, então nós observamos que quando o Eterno está aqui, através do livro de Levíticos, está trazendo esse sistema de sacrifício para o povo de Israel, sendo um povo separado, que traria ali um exemplo para as demais nações. Ele está lidando com essa situação onde o homem teria a necessidade, de estar paulatinamente conquistando esta confiança. Mas nós vamos observar que houveram momentos onde o Eterno ele falou claramente que não se agradava daquele sacrifício. Ou seja, não era o ato do sacrifício, e sim a kavaná. O sacrifício seria um prejuízo que o homem estava pagando por causa do seu erro. Então o ideal seria que o homem ele tivesse esse entendimento. Agora o homem só teve a possibilidade de chegar a esse entendimento através do sacrifício de Yeshua. Então nós observamos, se através dos rebanhos, que seria algo que traria para o homem uma certa semelhança, uma certa identificação, isso seria eficaz para cobrir, para expiar, no caso dos sacrifícios específicos pelo pecado, para expiar a falha. Mas nós temos dentre esses sacrifícios o sacrifício olá, que seria o sacrifício de elevação, aonde é conhecido como holocausto, sacrifício todo queimado, onde aquele animal ele representaria a nossa pessoa. É como se a nossa vontade, estivesse sendo queimada diante do Eterno, porque ele estaria nos representando. E embora o sacrifício de olá ele não esteja diretamente, o seu objetivo não seria expiar pelo pecado, embora não fosse desta maneira, o sacrifício olá, de holocausto, ele visaria a destruição da minha intenção de pecar, por exemplo. A destruição da minha vontade carnal, uma carne sendo totalmente consumida. Esse seria um dos aspectos simbólicos que nós encontraríamos aí no sacrifício de elevação. Olá. Teríamos também o sacrifício minhá, os manjares. Esse tipo de sacrifício, na realidade, não se trataria da morte de animais, seriam produtos da terra, cereais, ofertas
no caso de farinha, né? Farinha. E seriam manjares. Para entender o que digamos, talvez eu poderia fazer uma pequena ilustração, uma comparação com o que nós estamos vivendo hoje. Nesses tempos de coronavírus, esses tempos de quarentena, em alguns casos, pode ser que, pelo fato de muitos não estarem trabalhando, pode ser que haja uma certa falta de alimentos. Então, vamos observar que nesse momento as pessoas começam a dar mais valor a coisas básicas que nós temos normalmente. E às vezes não percebemos da importância que isso tem para nós. Porque nós temos aqui, simplesmente vamos ao supermercado e compramos. Mas e se de repente faltasse? Né? Então o ponto aí é a gente entender que para a época, a ideia de se ter alimento, e para a realidade do povo e em geral, não seria algo com abundância. As pessoas teriam que estar trabalhando constantemente. Não tinha ali um supermercado onde já teria várias opções de alimento para aquelas pessoas. Então, aquilo que era básico de seu alimento, uma pessoa chegar ali e trazer da sua farinha, do seu cereal, né, levar aquilo para ser oferecido diante do Eterno, é considerado até como uma oferta santíssima, altamente elevada, Kadosh, Kadoshim, muito elevada, porque esta pessoa ela estava abdicando do seu alimento, que não seria algo tão simples e fácil de se adquirir. Ela estava abdicando do alimento para poder trazer algo que tinha importância para ela, como se ela estivesse dando, não o objeto em si, não a matéria em si, mas a intenção. A intenção. De novo, lidamos aqui com Kavaná. E quando falamos aqui também desta oferta de farinhas, né, essa oferta de minhá, ou também considerado como um presente, né, de flor de farinha de trigo e do azeite, é importante a gente entender que isso aqui também faz uma alusão a Yeshua, né? Faz uma alusão a Yeshua. Tudo, nós sempre vamos encontrar e devemos procurar em todos os aspectos a pessoa de Yeshua que nós vamos encontrar. Nós iniciamos esta paraxá, e daqui a pouco eu já tenho que encerrar. Eu peço perdão se eu não fui muito objetivo aqui nesta reflexão, mas nós já iniciamos a paraxá abordando e encontrando a pessoa de Yeshua naquele Aleph pequeno. Aquele que abriu mão da sua glória, aquele que se esvaziou de si mesmo, aquele que se humilhou e veio entre nós sendo um grande elevado, igual o Aleph. Aleph uma letra sublime, uma letra que encabeça o alfabeto hebraico, uma letra de peso, uma letra de força, mas esta mesma letra, o Aleph, ali se encontra minúsculo, pequeno, né? Pequeno. E por isso também os rabinos até colocam esse Aleph pequeno referente também aos nossos pequeninos, às crianças, e a sua inocência, a sua pureza de coração, né? Então, se nós passarmos a entender a importância do sacrifício e como conscientização, vamos entender quando Yeshua ele vem e ele traz para nós o cumprimento deste sacrifício. Em que aspecto? Plenificando. Não no sentido de abolir o sacrifício, não foi abolir, e sim aquilo que eram dos 5 sacrifícios desse aspecto, né, para poder trazer ao Eterno para poder nos aproximarmos do Eterno com a pura Kavaná. Yeshua sozinho ele nos dá a possibilidade, né, de agora desenvolver o nosso sacrifício olá de elevação, deixando a nossa carnalidade de lado, porque ele nos trouxe conscientização, nos concede do Ruach HaKodesh, o Ruach do Eterno, o Ruach do Pai, com o Ruach do Filho, nos concede essa capacidade de
termos essa característica de Mashiach, de Yeshua, de sermos obedientes ao Pai e fazermos a sua vontade e termos vontade de buscar as coisas do alto, estarmos mais próximos do Eterno. Elevação, de queimar, de ser totalmente destruída o nosso mau impulso. Não é que ele não esteja aqui, mas quando ele começa a desabrochar, nós temos essa possibilidade de estar buscando essa elevação, de estar buscando este fogo que vai nos queimar plenamente, que vai queimar este mau impulso para fazermos algo que é contrário à vontade do Eterno, ou talvez até para não fazermos aquilo que deveríamos fazer. Também é um erro, existe, até nessa paraxá trata sobre a questão de pecados involuntários, né? Aliás, pecados inconscientes, né? E vários tipos de pecados, e os sacrifícios propícios para esse tipo de pecados. Nós observamos que em Yeshua nós temos como cumprir isso. O sacrifício de Minha também, um sacrifício muito elevado, onde nós desenvolvemos nós abdicamos, né? Nós desenvolvemos a nossa kavaná para isso, onde nós vemos um tipo de farinha, né? Um tipo de oblação, né? De flor de farinha de trigo, sem fermento, ou seja, sem pecado. E aí podemos até falar rapidamente sobre o período que já estamos próximo, o período de Pessa, onde estaremos também celebrando o Hag HaMatzot, a festa dos pães ázimos, né? Justamente trazendo essa ideia de, mais uma vez, buscar libertação, a libertação contínua. Somos como árvores e às vezes os nossos galhos eles vão crescendo muito e temos que ser podados para que venhamos a gerar bons frutos. E quando nós observamos, nós temos também outros meios de sacrifício, como sacrifício de Shelamim, sacrifícios de paz, sacrifício Hatá, que seria pelo pecado, né, o alvo que nós erramos nesse aspecto, e sacrifício Hasham, pela culpa. Então Yeshua basicamente ele cumpre em si esses dois sacrifícios, pelo pecado e pela culpa, certo? Só que nós ainda temos que desenvolver, e nele também, sacrifícios de Olá, sacrifício Minha, sacrifício Shelamim, que seria holocausto, seriam os manjares, e sacrifícios de paz, né, Shelamim. Isso em Yeshua nós podemos fazer e devemos ter essa conscientização. E os dois sacrifícios que não, digamos, nós não fazemos diretamente, deveríamos ter em mente a importância deste sacrifício que Yeshua nos fez para nós, né? Por amor de nós, para que não viéssemos a perecer. E justamente, né, eu estou olhando aqui porque eu vou ter que encerrar por causa do horário, e possivelmente eu vou ver se eu faço outra live depois. Quem quiser, a irmã Carmen está acompanhando aqui, quem quiser pode acompanhar. Eu acho que por ser uma paraxá bem ampla, né, deveríamos abordar um pouco mais ainda essa questão dos sacrifícios e trazer um pouco mais de especificações referente a eles. Infelizmente agora eu não poderei fazer, e que o Eterno possa nos conduzir a este entendimento. O entendimento que todo o sistema de sacrifício ele nos apontou para Yeshua, para o sacrifício de Yeshua, e ainda os aspectos desses sacrifícios que nós devemos manter, e devemos entender que não houve uma abolição, não houve uma destruição do sistema sacrificial. O que houve foi
a base da onde a essência desta lei de sacrifícios, ela exigiria simplesmente sacerdotes, o sumo sacerdote e sacrifícios. E nós observamos que essa seria a essência para esta lei. Não foi abolido, porque temos sumo sacerdote, é Yeshua. Temos sacerdote, nós através de Yeshua nos tornamos também sacerdotes, certo? E há um sacrifício que foi o próprio sacrifício de Yeshua que vale para nós ainda hoje. E quando nós vacilamos, quando nós erramos, quando nós pecamos, é o sacrifício de Yeshua que nos respalda. É neste sacrifício que somos respaldados. Isso prova que isso não foi abolido, mas isto foi recebeu um upgrade, recebeu uma melhoria através da ordem sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, certo? E entender isso é crucial para entendermos que a Torá não foi abolida, entendermos que todo aspecto da Torá é muito rico, como eu creio que deu para observarmos agora em um pequeno resumo sobre estes detalhes que estão escondidos na Torá, que muitas vezes são negligenciados por muitos. Infelizmente, se perde, ao negligenciar esses detalhes, a riqueza destas informações e o que isso pode trazer hoje para a nossa vida, e para que venhamos a desenvolver uma vida de santidade para com Deus. Infelizmente, ao rejeitarmos isso por causa desse tipo de ensino, se perde muito, né? E é isso que eu gostaria de falar, né? Eu peço perdão pelas situações nas quais nós tivemos que passar aí, né? O telefone que ficou superaquecido. Mais uma vez tivemos aí os problemas técnicos e não deu para abordar toda a questão dos sacrifícios, mas eu creio que pelo menos auxiliou na compreensão em alguma coisa. Peço perdão se não cumpri esse objetivo, mas gostaria desde já de desejar para vocês aí um Shavuot Tov, desejar para todos vocês um bom início de semana e que nós possamos continuar no estudo da Parashá, estudando a Torá, confiando no Eterno nesses momentos difíceis, confiando no sacrifício de Yeshua que nos respalda e que nos aproxima do Pai, do Filho, através do Ruach HaKodesh em nós. Que nós possamos vir a desenvolver essa nossa caminhada de conscientização através do estudo da Torá, das Sagradas Escrituras, certo? E o Eterno possa abençoar os nossos lares, certo? Desde já eu desejo um shalom para todos vocês e até o próximo estudo. Eu vou ver se esta semana a gente posta mais alguma coisa. Quem sabe para essa semana as coisas começam a estar sob controle e já podemos voltar um pouco à normalidade. Pelo que tudo indica, não é bem assim, mas sabemos que o Eterno pode todas as coisas. Também vamos estar clamando por essa situação na qual todo mundo está vivendo, pelos nossos irmãos e pelas pessoas que têm sido vítimas. Vamos continuar clamando por arrependimento, por techuvá, certo? E este seria o ponto. Techuvá, arrependimento, seria o ponto-alvo, o ponto-chave para nós entendermos também a importância dos sacrifícios, para que houvesse arrependimento gerado dentro de nós. Arrependimento, techuvá, para que houvesse um retorno das nossas más obras para fazer as boas obras, ou seja, as mitzvot, os mandamentos do Eterno. Esse seria o objetivo. Que o Eterno possa gerar dentro dos nossos corações o arrependimento necessário e diário
pelas nossas falhas diárias, pelos nossos erros, nossos pecados, que às vezes nem nos damos conta que temos. Mas através da Torá o Eterno pode abrir os nossos olhos, pode nos mostrar como que estivéssemos vendo diante do espelho. Que assim venha ser para nós. E que o Eterno abençoe a todos, em o nome de Yeshua. Amém.